Fala pessoal, sou o Diego Biagi, bem-vindos ao segundo episódio dessa nossa série Pilar Talks. E hoje vamos conversar com as 3 fundadoras de uma das marcas da Pilar, chamada Boutique Casa, Clarissa, Fernanda e Patrícia. Conversar um pouco sobre todo esse cenário de boutiques, qual é a opinião delas e particularmente aqui uma marca que eu sou bem fã, não só pela marca em si, mas por toda a trajetória de vocês. Então, bem-vinda, pessoal. Obrigada. Obrigada. Prazer é todo nosso. E já vamos para a primeira pergunta, acho que uma curiosidade, que eu particularmente não sei. Como vocês se conheceram? Bom, eu conheço a Paty e a Clarissa, lá do uma imobiliária, que a gente trabalhou durante muito tempo, alguns anos, né? Bastante experiência. E, enfim, a Paty, na verdade, foi meio que minha madrinha também nessa questão, que eu estava saindo de multinacional, trabalhei durante 15 anos. E foi quando despertou a minha vontade de ser corretora, depois até conto um pouquinho sobre essa história. E me indicaram a Paty, falaram, olha, a Paty está trabalhando lá, por que você não conversa com ela e fala um pouquinho sobre, né, se é legal, se não é? Então foi ali que a gente começou a trabalhar juntas. E a Clá, eu também encontrei com ela nessa imobiliária e a partir dali a gente também teve uma sintonia muito legal e começamos a trabalhar desde então e estamos juntas faz uns 3 anos já. E aí vocês se conheceram, mas de onde que foi a ideia de falar assim, tá, vamos se juntar, fazer uma sociedade e fundar a Boutique Casa? De onde que veio a ideia, o start? A gente uma vez se encontrou, eu e a Fê, né, Fê? Aí a gente começamos a falar que estava buscando fazer uma coisa nova, com a nossa cara, com a nossa identidade. E aí a Fê falou, puxa, você não sabe, eu tenho uma reunião hoje numa empresa que eles estão abrindo, que é a Pilar. E, vamos comigo, a gente é bem isso mesmo, porque eu tava assim, já querendo alugar um espaço. É verdade. Eu tava já vendo locação. Falei, não, você não vai alugar espaço, você não vai alugar nenhuma sala, porque não tem nada a ver essa questão de você ficar alugando escritório. Calma, né? Calma, exatamente. E aí nós fomos juntas na Pilar, tivemos a reunião lá com o Felipe, que foi super bacana, e saímos, né, assim, cheia de ideias e graças a Deus estamos aqui colocando em prática aquilo que a gente estava desejando fazer. Até puxando o gancho com o que você falou aqui, me parece que você enxergou algo, né, que fugia do tradicional, né? E aí você falou, puta, uma ideia legal, deixa eu ver mais, né? Deixa eu explorar isso daí junto com as meninas. E acho que a pergunta é exatamente essa, assim, né? O que diferencia, por exemplo, a Boutique Casa de uma imobiliária tradicional? E qual é o valor, na visão de vocês, que uma boutique gera para os clientes, seja o proprietário, seja o comprador? Como que vocês enxergam isso? Acho que primeiramente a gente tem a liberdade de construir a nossa marca com o nosso olhar, né, com o nosso jeitinho. A gente escolheu a cor, a gente escolheu o logo, a gente escolheu o tipo de letra, o conceito. E outra coisa, você entrar no meu imobiliário que já tem tudo criado. Então, assim, nasceu um filhote, né, que a gente está fazendo com muito amor e carinho, né? E a gente também tem assim tem um DNA por trás que a gente depois quer trazer com mais detalhes para os nossos seguidores, para os nossos clientes. Então, assim, é criar uma imobiliária boutique com o nosso olhar e com o nosso jeito. E um diferencial que é importante, porque você perguntou o diferencial em relação a uma imobiliária tradicional. Sim. É que a gente tem um atendimento, a gente tem um olhar para o cliente que é um olhar muito mais diferenciado, entendeu? A gente, o cliente está ali atendido por uma de nós. A gente quer levar isso ou por uma pessoa que faça parte da nossa equipe. A gente quer criar uma fidelidade. A gente quer que esse cliente amanhã volte, a gente quer entender um pouco o processo dele. O cliente que a gente atende hoje, amanhã atende o filho, enfim, é essa coisa que eu acho que a boutique, ela se diferencia. É o atendimento, é o cliente, em primeiro lugar, o olhar. Essa coisa mais intimista, né? Exatamente. Sim. E, na verdade, a nossa base de clientes hoje já são aqueles clientes que já, né, eu tenho, por exemplo, 12 anos de mercado. São aqueles clientes que sabem que foram super bem atendidos. Sim. E que vira e mexe, Fernanda, agora tô com filho, preciso de mais uma casa. Fernanda, olha, agora a gente separou. Então, assim, a gente pega uma sintonia tão grande, um relacionamento tão legal com os nossos clientes, e isso
cada vez que a gente vai atendendo, cada vez vai passando o tempo, mais vai aumentando a nossa carteira e a gente vai atendendo. E a gente vive de indicações, né? Eu acho que quando a gente quando gosta daquilo que a gente faz, a gente transmite de certa forma para o cliente. O cliente percebe, né? Quando você faz o que você gosta, o que Não, te legal. satisfaz. E manter esse olhar, né? Acho que é até um ponto bem legal da marca de vocês. Vocês começaram, vocês três, e vocês expandiram, né? Para poucos, acho que poucos brokers aí que trabalham na Boutique Casa, vocês podem contar melhor isso, mas por que vocês decidiram colocar mais pessoas, aí, mesmo que seja um time menor? Como que vocês passam esse olhar, esse DNA da empresa para o time? Na verdade, assim, a gente quer sempre continuar enxuta, né, com uma estrutura enxuta, mas assim, com pessoas que têm bastante assim a ver com a nossa sintonia de trabalhar, né, tem o mesmo olhar com o cliente, não é simplesmente ir lá fazer uma proposta, vender e dar um Feliz Natal, não, a gente sempre tem aquele cuidado, aquele carinho com os clientes. Eu acho que esse é o diferencial da boutique, né? É você estar focada mesmo no atendimento do cliente como um todo, não só apenas abrir a porta do imóvel e mostrar, mas sim dar todo um suporte naquilo que ele precisar dentro daquele momento que ele está vivendo. Então, assim, a gente começa a fazer realmente um trabalho de consultoria imobiliária, né? E isso aqui é prazeroso, porque como a gente gosta de lar, casa, e esse é o nosso objetivo do trabalho, entregar um lar novo, um sonho novo para a pessoa, a gente já tem algumas arestas que a gente ainda gosta de entregar para o cliente para ele ficar mais feliz possível com o nosso serviço. A Fernanda falando agora, me veio isso muito na cabeça, que a gente estava conversando hoje, as três, da parceria, da gente se dividir entre as três e também com a nossa equipe. A gente conversa muito, às vezes eu tenho uma demanda que eu falo, como é que eu vou atender isso? Aí eu converso com ela, falo, não, mas aquilo. A Clarissa fala, não, mas eu tenho isso. Então, assim, é muito legal, porque antes da gente sair para a demanda que a gente, para a procura que a gente tem na plataforma, que é maravilhosa, que a gente tem isso, a gente encontra isso na plataforma, a gente tem também isso internamente aqui. E, pessoal, agora falando assim um pouco de visão de mercado, né? A gente sabe que o mercado ele vem mudando drasticamente dos últimos anos, dos últimos 10, 5, 2 anos. Então, acho que a primeira pergunta é, para onde que vocês acham que vai esse mercado de alto padrão em termos de comportamento de clientes, produto, o que esse corretor, esse broker, ele precisa ter para estar adaptado a esse ecossistema aí que muda de maneira extremamente rápida, ano a ano, mês a mês? Olha, eu acho que o que veio com tudo e que está, na verdade, o mercado está evoluindo, né? E o marketing digital veio para ficar, né? Antigamente a gente atendia os clientes e a gente estava muito mais preocupado em olhar o jornal e responder uma ligação. Aí nesse período todo veio o WhatsApp, aí começou o Instagram, aí começou o Facebook. E aí o nosso mundo começou a se tornar completamente digital. Então, assim, a gente tem que realmente entender como uma coisa funciona, como é que você tem que falar com o cliente pelo WhatsApp, como é que você tem que se colocar o produto no Instagram que não fica aquela coisa chata, se aprofundar realmente no marketing digital, entender as ferramentas, como funcionam, em que mas nada tira realmente o atendimento de você passar a mão no telefone e conversar com o seu cliente, entender onde ele mora, o que ele quer. Mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Então, assim, apesar da gente ter que realmente aprofundar nesse mundo digital, a gente também tem que lembrar que a gente tem que passar a mão no telefone e trazer a pessoa para o nosso contato pessoal. E aí entender realmente qual é a jornada que ele está e como é que a gente pode ajudá-lo da melhor forma possível. Mas o grande lance é que eu acho que o mundo digital, ele acaba trazendo pra gente essa facilidade de poder atender melhor. Porque fico pensando que quando eu comecei, não existia o Waze. Então, quando eu tinha um cliente para atender às 3, eu ficava pensando assim, eu tenho que sair daqui a 1.
porque eu tenho que chegar lá. Eu não posso chegar depois do cliente, eu tenho que chegar antes dele. E agora você bota no Waze e você ali já faz um planejamento, você fala, não, dá para eu sair tanto, eu posso atender. Então, é outro tipo de atendimento, né? Sim. Então, isso facilitou muito pra Não, gente. e além disso, as coisas se tornaram muito mais ágeis também, né? O fato de você ter tudo na internet, ter todo esse acesso do cliente diretamente na internet também, o cliente também espera que você seja muito ágil e que você já dê opções para ele rapidamente. Então, você ter agilidade no teu atendimento faz muita diferença também hoje, né? Porque o cliente ele quer a resposta rápida. Exato. Então, mais uma coisa para a gente ser ainda mais focada, né, no atendimento, né? O nosso atendimento tem que ser cada vez melhor. E ouvindo vocês falarem assim, né? Acho que quem ouve de fora nem imagina que isso é o fruto de uma construção de anos e anos e anos de percepção, de atendimento. Eu tenho certeza aqui que vocês já erraram muito até chegar nesse nível de entendimento de mercado, de cliente. Então, acho que a pergunta aqui para as pessoas que estão assistindo a gente e querem ingressar no mercado de alto padrão imobiliário, se vocês puderem destacar uma qualidade que essa pessoa precisa ter. Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de conversar, você tem que gostar de entender as pessoas. Isso é um serviço, isso é uma prestação de serviço. Então, você tem que gostar disso antes de qualquer coisa, senão você não vai conseguir. E acho que entender o que o cliente procura, né? Saber ouvir o cliente. Porque quando você entende o que o cliente quer, você consegue entregar para ele as opções que realmente fazem sentido. Uma vez que você acerta essas opções, ele passa a confiar naquilo que você está mandando para ele. Então, acho que ouvir muito, ter muita perseverança, Outra coisa também que eu considero fundamental é você conhecer os imóveis da sua carteira, né? Esse era um ponto bem interessante que, ouvindo vocês falarem assim, a pessoa começou, era nova no mercado. Eu imagino que tenha essa qualidade, se a gente pode colocar assim, anterior, né, do que você conhecer os produtos. Ter conhecimento do que você está falando. Conhecer o bairro, porque daí você vira uma ter autoridade, domínio, ter domínio sobre ter domínio daquela região, né? Você conhecer, saber o que você está vendendo, né? Então, atuar numa área, dominar uma área para você realmente atender seu cliente é fundamental. Então, você precisa realmente conhecer o nome do prédio, o ponto negativo daquela esquina. E outra coisa que hoje também mudou muito no mercado, que, por exemplo, se eu tenho que atender um cliente na Santa Cecília, às vezes não é a minha área de atuação, mas o meu cliente, por uma indicação, está procurando a Santa Cecília. O que a gente faz hoje? Parceria. Pilar, tem 52 marcas. Dentro das 52 marcas, com certeza, vai ter alguém específico em Santa Cecília, onde ele vai passar a mão no telefone e vai falar, olha, estou com esse cliente. Então, assim, hoje em dia, as parcerias são fundamentais. Então, a gente pode continuar focando no nosso mercado, mas a gente sabe que se precisar, a gente passa a mão no telefone, manda o WhatsApp e o nosso parceiro daquela região vai estar ajudando a gente no atendimento. Que eu acho que é uma mentalidade... Dar esse suporte, total. assim, né? Isso é interessante. É uma mentalidade, inclusive, que eu acho que é uma mentalidade que vai ficar daqui para frente. A coisa de trabalhar em conjunto, trabalhar com parceria, para atender o cliente. Né? Se a gente tem condições disso, por que a gente não vai fazer? Então, isso é muito legal, né? É bom falar isso para as pessoas que vão assistir poderem ter a noção, né, do quão importante é você ter essa proximidade, né, com as duas partes e, de fato, ter essa sensação de estar gerando uma solução para esse cara, né, e tudo que vem depois é uma consequência. Legal. Gera confiança e depois a fidelidade. A fidelidade. Então, isso é um círculo. E para a gente é um prazer, porque a gente quer ver as pessoas com a casa vendida, com o novo lar. Então, eu acho que ser um corretor é muito além de simplesmente fazer uma venda. Acaba virando um propósito, né? Eu acho que até indo nessa linha aí de propósito e já arrumando aí para a parte final da nossa conversa, queria que vocês destacassem aqui uma pessoa que foi muito importante aí na vida de vocês para essa jornada profissional ter acontecido e vocês estarem aqui hoje podendo falar da empresa de vocês, que é uma empresa já de sucesso recente, mas que está com tudo aí. Então, se vocês puderem falar quem foi essa pessoa. Você fazendo essa pergunta, me veio uma coisa assim que eu não conseguiria falar de outra pessoa que não fosse meu pai.
Meu pai não está mais aqui nesse plano, mas engenheiro, eu sou engenheira de formação e meu pai eu sempre gostei de casas, eu sempre gostei de projetos, eu sempre gostei da estrutura, do que isso significa. E quando eu comecei a trabalhar, há muito tempo que eu não exercia engenharia já, eu fui para a área de publicidade, e quando eu comecei a trabalhar com imóveis, é como se eu tivesse retomado aquilo, como se eu tivesse voltado assim para visitar casas, visitar obras, visitar empreendimentos. Então, eu acho que foi meu pai. Meu pai é o meu grande incentivador e guia para o que eu faço hoje, que eu gosto muito. O meu pai também foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu trabalhei 15 anos com ele na gestão de uma operadora de saúde, trabalhava negociando, fazendo contratos e tudo. Então, eu acho que me trouxe muita bagagem, toda a experiência como executiva da empresa. Trouxe muita bagagem para que eu negocie os imóveis. Uma coisa que eu gosto muito é a parte de negociação. E sempre gostei muito da arquitetura de casas, imóveis, uma coisa que já estava... Sempre estava buscando, sempre olhando um mercado que sempre me atraiu muito. E aí, depois que comecei a trabalhar com isso, eu me sinto super realizada. Eu amo o que eu faço, amo trabalhar com imóveis. E toda essa bagagem que eu tive trabalhando com meu pai, acho que me ajudou muito. Eu tenho uma história também um pouco mais longa. Eu sempre trabalhei, desde o começo, assim, eu estava na escola, eu lembro que eu trabalhava em loja, vendendo roupa em época de Natal. Cheguei um dia para minha mãe e falei, mãe, eu vou trabalhar na loja X, vendendo, porque eu quero ganhar dinheiro no final do ano. Ela falou, mas como assim? Você foi lá, fez uma entrevista? Eu falei, mãe, fui lá, quero fazer... Ela falou, tudo bem. E aí eu sempre trabalhei desde cedo, trabalhei durante 15 anos em multinacional, trabalhei muito, assim, arduamente. E aí depois eu saí de uma multinacional, falei, bom, o que eu vou fazer agora? Porque eu não queria voltar para aquele mundo. E fui fazer design de interiores na Pan-Americana. E eu estava já no segundo ano, mas eu comecei a perceber que assim, eu estava ainda nos conceitos, mas cadê o meu dinheiro, né? Cadê aquele meu lado comercial? E aí, conversando com uma amiga, a Dani Vanelli, que é uma querida, ela falou, bom, mas se você está fazendo design de interiores, você quer ganhar o seu dinheiro, por que você não vira uma corretora de imóveis de alto padrão? E aí eu me encontrei, aí eu falei, é o que eu quero. Que legal. E pessoal, queria agradecer vocês pelo papo. Foi uma delícia aqui entender um pouco mais esse DNA da Boutique Casa, entender um pouco mais a trajetória de vocês. Tenho certeza que o pessoal de casa aí vai conseguir entender um pouco mais o que é esse mercado. Então, em nome da Pilar, queria agradecer a todas vocês aí e que essa parceria que mal começou gere ainda mais frutos entre Pilar e a Boutique Casa. A gente tem que agradecer muito, a gente está muito feliz que a Pilar apostou na nossa ideia e que dá todo esse suporte para a gente. E está sendo uma delícia trabalhar com vocês. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. É isso aí. Muito bom.